Tenho a agradecer à FCT pelo convite para estar aqui e eu agradeço em nome da FCT a todos os que estão presentes, particularmente aos que vão apresentar, também à Mariana. À Matilde, peço desculpa. Não há problema. É a minha argolada da tarde. Isto, a senalidade, vai-nos marcando. O que é que eu queria dizer? Nós temos 7 apresentações, se não temos muita folga. Eu vou pedir a todos que tentem cumprir os 7 minutos que estão programados. Vou ter uma ajudante, pelos vistos, que vai mostrando um sinal. Está lá atrás, muito bem, fantástico. Depois vamos deixar para o fim, para estarmos mais à vontade, para o fim fazermos as questões. Por isso peço que vão tomando notas e depois utilizaremos o tempo que nos restar para colocarem questões, que espero que sejam muitas. Entretanto, se me permitirem, e está na hora, podemos dar início. Então, eu desta vez não me engano, Matilde, que és da equipa Palmas Move, certo? Da Escola Secundária Quinta das Palmeiras. Palmasat. Lê-se Palmasat. Muito bem. Não há ok. problema. É um erro comum. Ótimo. Já gastei as minhas gralhas hoje, por isso não posso meter mais. Peço então que dedique alguns minutos a apresentar-nos o vosso projeto, está bem? Obrigada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu estou em representação da equipa Palmasat aqui a falar hoje com vocês. Aqueles são os outros elementos da nossa equipa. Frequentamos a Escola Secundária Quinta das Palmeiras e viemos da Covilhã. Infelizmente não temos um dos elementos connosco devido à pandemia, mas vamos dar continuidade à nossa apresentação. Com isto, queria começar por agradecer à Ciência Viva por nos ter dado a oportunidade de fazer estas aberturas de sessões aqui e por ter organizado o CANSAT, que acabou por se tornar uma experiência de vida absolutamente incrível para todos nós, onde nos permitiu aprender e evoluir. O CANSAT é uma competição que envolve alunos do secundário para experienciarem a organização, a elaboração de um projeto o mais parecido com a vida real, onde nós construímos microsatélites e os lançamos a uma altitude de mais ou menos 1000 metros. O trabalho que viemos a desenvolver nos últimos 3 meses tem por base o cumprimento de 2 missões. A primeira, a missão primária, que tem de ser desenvolvido igualmente por todas as equipas, que visa a recolha de dados de temperatura e pressão do ambiente e a posterior análise desses mesmos dados. Essa análise nós utilizamos, para a nossa análise, utilizamos os nossos dados e utilizamos dados e valores padrões do gradiente de temperatura e da variação da pressão da energia da troposfera, peço desculpa. Na nossa missão secundária, o nosso objetivo era capturar imagens no infravermelho próximo e através dessas imagens, avaliar o stress hídrico da vegetação e, dessa forma, calcular o NDVI das imagens capturadas. Tínhamos também uma outra segunda missão dentro da missão secundária, que era conseguir fazer a transmissão de dados nos 2 sentidos, recepção e transmissão de dados, e após a 9ª edição que se realizou há cerca de 1 semana e meia, concluímos a missão com sucesso e conseguimos captar imagens, conseguimos calcular o NDVI e conseguimos fazer a interligação e a transferência de informações. Por exemplo, nós ligámos um buzzer a partir da Terra enquanto a lata estava em queda. Queria acrescentar que conseguimos controlar a nossa lata a partir do nosso telemóvel e pensamos que isso poderá vir a ser o futuro. Com uma aplicação do telemóvel nós temos a capacidade de controlar todas as funções que temos no nosso satélite e qualquer dia estamos literalmente a um clique de distância de estarmos a comunicar com os satélites que temos lá em cima. Queria também concluir com o facto que foi extremamente útil e bom ver o nosso trabalho realizado em termos de que conseguimos provar que conseguimos uma monitorização de colheitas
através de um muito baixo custo, e acreditamos que se o nosso sistema fosse implantado em bases de drones, conseguiríamos ter uma aplicação real e com bastante potencial. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Matilde. Obrigada. Vais ficar connosco, certo? Sim. Significa que depois, no final, se houverem algumas questões, também Tá bem. estás habilitada para responder. Obrigado. Foi-nos solicitado quem faça as apresentações, tal como eu falo junto ao microfone, porque está a ser feita a gravação. Por isso, vamos então dar início à primeira sessão, que será apresentada pelo Bernardo Manuel, certo? Cujo tema é para o modelo de atuação na gestão e ordenamento do território, MAP, o caso de Brejas de Canos. Peço então um favor. Está também o Orlando Azevedo, é isso? É isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado a ambos. Ora bem, para sermos eficazes na gestão do tempo, estamos a fazer uma coisa de que não gostamos muito, mas achamos que depois na fase de perguntas e respostas já não vamos ler, mas nesta fase vamos ler. Nós somos uma equipa vasta, estão aqui os elementos principais, que somos arquitetos, geógrafo. Falta um dos elementos principais, que é o Ricardo, por uma questão técnica, não está aqui, mas faz parte integrante e é um momento importante. Vimos da Universidade de Lusíada de Lisboa, nomeadamente do CITAD. Este mapa mostra Setúbal, para o lado poente à Rábida, para o lado nascente o Sado e o seu estuário, e aquela mancha branca, a mancha da cidade de Setúbal. Quando surge uma oportunidade de fazer um novo, impõe-se um diagnóstico sobre os modelos vigentes, dos pressupostos dominantes ao tempo dessas realizações paradigmáticas, escutando também o que porventura permanece como esperança das sociedades que as edificaram. Os modelos de vida urbana, que se expressam em soluções de elevada concentração construtiva, com ou sem referências culturais a espaços públicos de gramática barroca e iluminista, de uma arquitetura de modelos industriais e de geometrias euclidianas, com programas de praças, largos, ruas, boulevards, habitação, comércio e serviços, objetivamente hierarquizados, existem por demais consolidados desde já. O modelo de vida suburbano e periurbano de maior rarefação de parâmetros construtivos e nenhuma das outras características aos valores referidos também estão realizados. Com a progressiva digitalização humana, surge uma crescente diversidade, uma cosmolocalidade de modos de conviver, de usar as horas do dia, os espaços de habitação e de recreio. Há assim a necessidade de recriar, de modo consciente, novas relações com os outros e com os espaços naturais ou naturalizados. Concentramos agora na zona de Brejas de Canos, zona nascente norte de Setúbal. Do que se trata é de uma dobra de Leuziana encontrar a imanência de algo novo na dobra de Leuziana, de dar corpo a um outro modelo de urbanidade e de comunidade mais informada, educada, criativa e empreendedora. Devemos hoje promover sistemas de vizinhança adaptáveis, complexos, com espaços interdependentes, preferencialmente autónomos e libertadores, que inspiram outros modos de viver, mais condicentes com a escala humana e os princípios da entreajuda e da solidariedade. Devemos aqui fazer um olhar crítico, valorizando a relação atuante e transformadora daquele que habita o lugar, numa estética e numa ação projetual que quer ser um dispositivo de articulação. É nestas condições de recepção crítica e futuro objetivo que surge o binómio de tradição e inovação, que na dimensão política se nos apresenta como uma utopia. Neste aspecto, tomamos o sentido que Jacinto Rodrigues nos identifica na utopia, e cito: existe uma noção redutora que opõe imaginação a lugar, concluindo que a imaginação utópica é um dever de cidadania, ou seja, é uma utopia realizável. Brejo de Canos, esta área, como disse, de Setúbal, assumidamente periférico, propõe um urbanismo descentralizado,
em que o mundo rural e urbano se harmonizam. Passando agora à descrição deste modelo, portanto, nós iniciamos este estudo a partir de um caso concreto e, nesse caso concreto, acabamos por estar a desenvolver uma noção do modelo operativo de transformação do território. A descrição deste modelo é que, ligando a envolvente ecossistémica influenciada pela geomorfologia do lugar, propõe atmosferas ligadas a uma cultura estética evocado pela memória de uma unidade orgânica agrícola, unidade tipomorfológica da construção, em torno de um terreiro, neste caso, evocando o Monte Alentejano. Lugar de comunidade, recuperando topos numa proposta que, não descurando logos, integra cultura e civilização como extensão natural do espaço habitacional, inscrito num sistema aberto de parkline. A resposta aos critérios apresentados apresenta características que se constituem com um compromisso com os desígnios da autarquia de Setúbal proposto e que o espaço público se torna uma decisão política, sendo este a expressão da relação vivida da polis. Num ensaio de equilíbrio entre o que se deseja e o que realmente se necessita num jogo de responsabilidades que ensaia aqui, mais uma vez, algo de novo. A abordagem do estudo urbanístico de Brejo de Canos procura dar corpo ao limite urbano nascente da cidade de Setúbal. Começando por reconhecer os elementos fundamentais das estruturas ecológicas municipal, suportados numa visão do natural ao agrícola, propõe neste estudo a concretização de um modelo de ocupação que articula a estrutura edificada com a estrutura ecológica. Ao preservar e valorizar a estrutura ecológica local, garante-se simultaneamente a integração de bairros dispersos e a articulação funcional com os polos existentes, polo tecnológico e polo da cidade do desporto. Ao relacionar-se o polo tecnológico com a cidade do desporto e integrando os bairros vizinhos, Brejo de Canos poderá inspirar as áreas adjacentes, colocando em marcha um sistema mais vasto que permitirá articular a estrutura edificada da cidade com a sua estrutura ecológica, nomeadamente a da serra e a do estuário, dando assim expressão e coesão a uma Setúbal, cidade eco-urbana, que integra Serra da Rábida, centro histórico e cidade contemporânea, com a envolvente rural e agrícola e ainda o estuário do Sado. Os elementos fundamentais da estrutura de ocupação proposto resultam um parque verde linear, de sensibilidade ecológica, relativamente à linha de água existente. Este parque valorizado pela sua renaturalização, que promove a permeabilidade, a mobilidade pedonal e ciclável através de um conjunto de atravessamentos que organizam uma ocupação construída permeável. Esta ocupação, concentrada em torno de terreiros que evocam uma ideia de aglomerado rural, associa a cada unidade uma parcela de hortas, mediadora e dos espaços edificados com a zona renaturalizada. Estes núcleos são, por sua vez, articulados por uma faixa de jardim, um parkline, onde se integram vias e infraestruturas. Os terrenos prevêem a articulação de uma escala humana com a cosmolocalidade, com cerca de 55 hectares, com habitação, serviços ecossistémicos ligados ao desporto, lazer, paisagem, tal como espaços de encontro e de circulação pedestre, hortas urbanas, vias de exploração ecológica, um equipamento socioeducativo e a articulação com um elevado potencial de centralidade de atração. Espaços destinados a um equipamento colaborativo. O modelo não é nem o de um quarteirão, nem o da parcela do lote onde se inscreve um volume construído e isolado, eventualmente com um jardim e uma piscina, como é corrente nas cercanias. O modelo é antes o de separar, criando espaço nos pares de complementaridade casa-jardim, no seu binómio interior a exterior. Num tabuleiro de jogo, peço 30 segundos mais só. Num jogo, organiza-se um sistema de vistas, de canais, de trilhos pedonais que cruzam a espinha dorsal de uma via de acessos mecânicos, subalternizando a presença dos veículos que parqueiam sempre em espaços cobertos. Com isto, eleva-se a condição do terreiro à condição de espaço sobre o manto vegetal e topográfico que se valoriza pela vivência que propicia. Numa atuação pessoal sobre a expressão do espaço visual coletivo, fortemente participado pela matéria orgânica e tanto de natureza privada como de natureza pública. Tratar-se-á de erguer um desenho urbano, uma nova arte cênica do desenho dos lugares, do movimento profundo e existencial. Muito obrigado. Obrigado.
Vamos dar sequência às apresentações, como eu referi, pois no fim teremos tempo para algumas questões. Peço que tentem cumprir os 7 minutos para depois podermos ter esse tempo extra. Vou dar então o palco ao José Luís Barroso de Aguiar, cuja apresentação tem o título Edifícios Sustentáveis e Inteligentes. Peço que tentem falar junto ao microfone, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu vou aqui falar de edifícios sustentáveis e inteligentes. O meu nome é José Barroso Aguiar, sou do Centro de Território, Ambiente e Construção da Universidade do Minho. Portanto, temos aqui um conceito de edifícios sustentáveis e inteligentes. No fundo, eu, como pertenço dentro do Centro de Território, Ambiente e Construção à área de competência de materiais e tecnologia de construção, vou falar mais da parte dos materiais. Começaria por um primeiro diapositivo que mostra o efeito dos materiais de mudança de fase na eficiência energética. Portanto, ali do lado esquerdo temos o funcionamento dos materiais de mudança de fase, que basicamente, explicando em termos simples, mudam de sólido para líquido. Geralmente os que estamos a utilizar mudam de sólido para líquido à temperatura ambiente, temperatura dentro dos edifícios, que pretendemos que seja entre os 20 e os 25 graus centígrados, para termos um edifício climatizado, em boas condições. Temos 2 métodos de incorporação, que é com os materiais de mudança de fase, pode ser microencapsulados ou incorporação direta. Neste momento, começámos por microencapsulados, que estão aqui representados do lado esquerdo, e estamos a trabalhar agora com a incorporação direta, por uma razão, é porque é muito mais barata e os encapsulados são mais caros. Como estamos a ver nos gráficos que temos aí, há de facto o que está aí apresentado, diminuição das temperaturas máximas e aumento das temperaturas mínimas, traduzindo-se na redução dos consumos energéticos dos edifícios e aumento dos parâmetros de conforto dos seus ocupantes. Portanto, com o material, com o que incorporamos nas argamassas, geralmente nas argamassas de revestimento, também pode ser no betão, vamos conseguir climatizar o edifício ou, por outro lado, poupar na energia, que pode ser o gás, pode ser elétrica, para a climatização. Um outro aspecto é a incorporação de dióxido de titânio, que vai desenvolver argamassas fotocatalíticas que permitem, tal como está ali do lado esquerdo, fizemos uma experiência com um reator e vimos que, como vemos no gráfico, a degradação do óxido de hidrogênio do NOx aumenta com a incorporação de dióxido de titânio. Isto deve-se ao efeito de criação de uma banda de valência que permite degradar os poluentes. Ora, as argamassas e os betões são muitas vezes acusados de introduzirem elementos tóxicos nos edifícios. Portanto, estamos aqui a usar uma tecnologia que permite degradar alguns desses elementos tóxicos e reduzir a concentração de poluentes no ar interior, contribuindo para uma construção mais sustentável. Também chamamos a estes materiais, quer o primeiro, quer o segundo, materiais inteligentes, porque permitem com que as argamassas, os revestimentos, reajam com o meio ambiente sem a necessidade de atuação de algo externo. Que, no fundo, é as condições ambiente. São as condições de existir variações de temperatura, que fazem com que o material passe de sólido a líquido, no primeiro caso, e as condições de existirem poluentes que são degradados com este dióxido de titânio. Por último, eu ia falar aqui de uma outra vertente de investigação que temos nesta área, que é a gestão de resíduos industriais. Portanto, por exemplo, estamos a trabalhar neste momento com resíduos das indústrias de fundição,
Estima-se que existam aproximadamente 35 mil indústrias de fundição em funcionamento, isto em todo o mundo, produzindo cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos por ano. Portanto, é uma quantidade enorme de resíduos e alguns desses resíduos podem ser utilizados, incorporados em argamassas, embora, como estamos a ver no gráfico que está aí mais ao centro, há uma perda da resistência mecânica. Isso acontece muitas vezes quando utilizamos resíduos. Em todo o caso, a alternativa é usar matérias naturais, agregados naturais. E isso é menos sustentável, é agressivo para o ambiente. Os recursos naturais são escassos. Eu, como o tempo é curto, vou passar ao último slide. Portanto, considerações finais. Temos então os materiais de mudança de fase, o dióxido de titânio, que eu diria que contribuem para edifícios sustentáveis e inteligentes. Temos os resíduos industriais, que aí mais a parte da sustentabilidade. A utilização destes materiais, uma solução para aumentar a eficiência energética dos edifícios, diminuir a pobreza energética, aumentar a qualidade do ar interior e diminuir o consumo de recursos naturais. Portanto, temos aqui a parte da energia, a parte dos recursos naturais, que são obter elevados benefícios do ponto de vista ambiental, económico e social. Muito obrigado. Muito obrigado nós também pela sua apresentação. Vamos então passar para o Romeu Vicente sobre desafios, sobre os riscos e sustentabilidade na construção. Isso é um tema também relacionado. Sim, dispensa ainda. Não, obrigado. Peço desculpa, tem... Posso? Faz favor. Muito obrigado. Talvez perguntava primeiro se há alguém que não perceba português na sala. Eu vinha preparado para naturalmente falar em inglês, mas como não há, portanto, continuaremos no registro em português. Bom, eu venho para fazer uma apresentação institucional da minha unidade de investigação, chama-se Riscos, portanto, Riscos e Sustentabilidade na Construção. Quem somos, alguns números e alguns factos muito rápidos, portanto, somos uma unidade de investigação relativamente pequena, mas, digamos, única no sentido em que conjugamos 3 áreas, de facto, de investigação e que, de alguma forma, são interdisciplinares, que é a mitigação e a avaliação de riscos, a sustentabilidade na construção e eficiência de recursos e a questão da conservação e reabilitação do património construído. Portanto, património edificado e património, tanto monumental. Naturalmente, a apresentação é muito curta e, portanto, fica já o convite para aceder ao nosso site e ver os nossos reports, ver uma série de informação e, portanto, aqui podem naturalmente ter uma ideia mais clara do que é que são as nossas atividades, os nossos indicadores e, portanto, obviamente, os laços que podemos eventualmente lançar com alguns na sala. É importante dizer, porque foi a tónica dos últimos dias, que a investigação não tem que naturalmente ter o seu fonte de financiamento, obviamente, totalmente focada naquilo que vem numa parcela da tutela, obviamente. E por isso dizemos que muita da nossa investigação é feita com muito networking, com alguma consequência societal, isso é muito importante porque temos muitos membros que estão à frente em presidência ou vice-presidência destas instituições nacionais e, portanto, dá-nos aqui a possibilidade de, efetivamente, a investigação que fazemos ser consequente. As 3 áreas, já vos falei, são exatamente estas e, portanto, tornam-nos, digamos, particulares nesse sentido. Porque, naturalmente, o desafio que se põe é, efetivamente, na área, e estando focado a nossa unidade na área de engenharia civil, efetivamente, ter a responsabilidade de ligar estas 3 áreas. Portanto, de uma forma muito larga, diria que, obviamente, o risco existe para, naturalmente, dar resposta a desafios, portanto, às cidades resilientes, a cidades mais preparadas para riscos, mais sustentáveis, descarbonizadas e, portanto, há um conjunto de frentes de ataque, digamos assim, que nós trabalhamos. Obviamente, não sendo possível fazer um showcase de todos os projetos que temos em curso, selecionei alguns com que vou terminar, mas uma das coisas que, efetivamente, nós temos dedicado muito
é à volta da chamada Green Transition. E, portanto, Green Transition, gravitamos à volta disto e temos muitos projetos, porque, efetivamente, a construção precisa de modelos circulares, já estão implementados, precisamos mais de modelos circulares, não só ao nível dos materiais, mas ao nível do edifício, propriamente dito. Os edifícios low carbon, low architecture, low energy, e, portanto, são edifícios que temos que pensar neles desta maneira, os existentes e também os que devemos construir. Está dito e está mais documentado que o futuro é a construção modular. Não é a resposta para tudo, não é a resposta para tudo, mas vai ser uma construção em que é possível a descarbonização muito mais rapidamente. Por todas as razões e mais algumas, porque a modularidade, efetivamente, tem uma série de conceitos de sustentabilidade na sua gênese, e não vou querer falar de eficiência de recursos, menos água, menos desperdícios, mas é uma das formas de, efetivamente, chegarmos a esta meta da descarbonização de 2050. Mais materiais inteligentes, já foi dito pelo professor Barroso Aguiar, e eficiência de recursos. Portanto, isto liga-se naturalmente a um ambiente, digamos, mais lato. Portanto, como não posso naturalmente mostrar todos os projetos, e obviamente todos os projetos aqui nós tentamos sempre catalogá-los de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da UN, okay? Das 17. E, portanto, convido-vos a ver no nosso site todos estes projetos, mas seleciono aqui muito rapidamente, em showcase, estes 5, para mostrar que, de facto, a nossa colaboração com as empresas, 2 minutos, é muito importante. Efetivamente, grandes empresas com que, efetivamente, podemos fazer uma diferença. Este aqui, particularmente, muito interessante na utilização de Construction Demolition Waste para fazer estradas e novas componentes pré-fabricadas. É um modelo, portanto, de circularidade de material e de construção. Uma preocupação imensa que temos, porque somos de Aveiro e, portanto, temos uma costa para gerir muito grande, naturalmente, e em Aveiro, particularmente interessante pela dinâmica, é, de facto, e destaco este projeto por uma razão muito simples, não por uma questão da erosão costeira e, digamos, na base dos Nature-Based Solutions, cada vez fala-se mais, não é? Mas pelo facto de ser um projeto em que os colegas têm a participação dos stakeholders, ouve-se a população sobre este assunto, não é? Portanto, o tal Citizenship Science está aqui presente porque, de facto, é discutido com a sociedade o que fazer. Outro projeto muito interessante tem a ver com os sistemas leves de construção, que cada vez mais vemos, digamos, a proliferar no nosso setor da construção, com grandes empresas nestas áreas, portanto, em que comparamos o performance, ou o desempenho que elas têm em termos térmicos e acústicos com construção tradicional, e quase chegando aqui ao fim, portanto, temos que naturalmente também começar a trabalhar em sistemas em que os próprios edifícios também têm um papel nas condições ambientais interiores de conforto, isto é, as paredes, as coberturas, digamos, os pisos, têm que naturalmente ser termoativadas e, portanto, os sistemas radiativos é o próximo passo grandíssimo na área da climatização e na área da climatização dos espaços. Por fim, um grande projeto com a Sana Europe, com a IKEA, com a Caritas Portugal, 24 entidades, em que efetivamente estamos a criar edifícios, não hospitais dentro das nossas casas, mas, digamos, edifícios em que podemos descentralizar o sistema de saúde, em que os idosos, porque estamos a envelhecer cada vez mais, não é? É ter nos nossos espaços, as nossas casas, sensorizadas, em que de facto são uma extensão daquilo que é o sistema de saúde e, portanto, este é um grande projeto que tem muitas frentes, mas na frente estamos envolvidos na sensorização de quedas, na sensorização, portanto, de condições de umidade, temperatura, termografia, portanto, com sistemas construtivos leves desenvolvidos por estes grandes grupos que vêm aqui. E, portanto, muito obrigado e peço desculpa por ter passado marginalmente o tempo, tá? Pelas minhas contas, não. Muito obrigado, Romão. Pelas minhas contas, posso me ter enganado, foi mesmo no tempo. Okay. Peço então um favor ao Jorge Gonçalves, cujo título é longo, vai depois ajudar, Construir sobre o Construído, o desafio da governança metropolitana visto pelo Metrogov 3C, governança na área metropolitana de Lisboa, no contexto de conflito, competição e cooperação. Tem a palavra, Jorge, por favor. Eu tenho a palavra, mas não tenho a apresentação. Precisamos de ajuda. Alguém pode tentar... Sim, e ponha onde? Aqui embaixo no dual screen, não. Não. A sua qual é? Peço desculpa. É esta? Pode clicar 2 vezes. Ok. E agora só pôr em full screen. Está bem. É isso. Ok, obrigado. Muito obrigado.
Aí está. Ok. Muito obrigado também. Peço desculpa por estes Nada. segundos. O tempo era muito escasso, 5 slides, e, portanto, a minha apresentação vai ser feita literalmente por sinais e pronto, e vou fazer os comentários em torno dele. Portanto, isto parte de um projeto de investigação que acabou há muito pouco tempo, em fevereiro, realizado pelo técnico, onde sou investigador, mas também pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Eu trago-vos só, digamos assim, comentários muito breves sobre alguns aspectos. Um primeiro aspecto tem a ver com a pergunta que nos guiava, e a pergunta era como governar uma região metropolitana, neste caso de Lisboa, de modo mais justo, mais eficaz, mais eficiente e mais sustentável. Portanto, estas eram as questões que se colocavam e que se colocam ainda hoje para um território que tem 3 milhões de pessoas, cerca de 29% da população, aos dados de 2021, tem uma área administrativa, por isso é que eu não falo da área metropolitana hoje, normalmente até falo, mas hoje não me apetece muito falar de área metropolitana, mas da área funcional, isto é, a área metropolitana está desenquadrada face àquilo que, na verdade, é um território dependente, através das suas deslocações e, sobretudo, o emprego gerado pela capital, e, portanto, devíamos incluir aqui também Sobral, Arruda, Alenquer, Zambuja, etc. E, portanto, devíamos falar de 4,2% apenas da superfície de Portugal continental, 22 municípios, 143 freguesias, muitas centenas de agências, empresas municipais, uma infinidade de instituições. E devíamos ser, enfim, por isso é que desenvolvemos este projeto, achávamos que devíamos promover maior eficácia na resolução de problemas existentes e na preparação de um futuro mais inspirador para este território, mais eficiente na utilização de recursos logísticos, ambientais, locativos, etc., financeiros, designadamente, mais sustentável na utilização de recursos coletivos e, finalmente, e muito importante, mais justo, discriminando positivamente alguns setores e alguns territórios, algo que, de facto, é fundamental. A segunda questão tem a ver com o que temos na verdade hoje e porque é que, enfim, quando dizemos construir sobre o construído, isso diríamos que era o construído. E o construído, na verdade, são ilhas. Ilhas que são feitas que não dão um arquipélago, não é? Que seria interessante, mas são ilhas de municípios, portanto, um forte municipalismo, um forte centralismo. Temos muitas dúvidas na descentralização que está a ocorrer e, portanto, todos nós ouvimos as notícias de recusa de competências. Há uma forte competição municipal, competição entre agências públicas. Quem trabalha em planeamento percebe bem como as agências entre si discutem o protagonismo na discussão de planos e de estratégias, etc. Há uma cultura de poder tradicional, muito opaco, muito hierarquizado, muito top-down, muito complicado de gerir. Uma pulverização de competências, jurisdições, fronteiras, e, portanto, entre o extremo do centralismo e o extremo do municipalismo temos quase nada, mas temos umas associações intermunicipais que têm uma ação muito limitada, porque precisam negociar tudo com todos os municípios e, de facto, na verdade, só resulta aquilo que interessa a todos. Então, desculpem lá. Na mudança que queremos, ou debaixo deste chapéu de mudança que nós queremos, estão muitos riscos e muitas incertezas que é preciso considerar e que nós consideramos. Há uma dificuldade em aceitar novos modelos de governança, que sejam inovadores, não testados, etc. Há um risco, como nós sabemos todos, da desinformação, da tecnocracia, não é? Que tudo vem resolver, ou da pós-política, porque não é preciso já mais política, porque tudo se resolve de forma automática e eletrónica, de uma sociedade heterogénea, em crise, em tensão, etc., de um território muito desigual metropolitano que precisamos de resolver e, sobretudo, um território metropolitano de Lisboa alvo da animosidade do resto do país, isso é muito claro hoje em dia, portanto temos que fragilidades internas e fragilidades externas para solucionar, temos um risco de secessão muito intenso dentro da área metropolitana por
por razões ligadas à maximização do financiamento e, portanto, há um risco de desagregação, onde a cooperação entre territórios e entre entidades só funciona quando é win-win, quando alguém perde, enfim, já não se consegue fazer muito mais, onde o interesse supremo é o de responder aos universos eleitorais, onde o risco de captura dos interesses públicos é sempre iminente. Finalmente, algumas propostas, algumas ideias e, portanto, esta ideia de construir sobre construído. Diria assim que não parece ser possível desmontar este construído, o que nos pareceu ser possível é construir um pouco mais sobre aquilo que já existe. E essa construção, o que nós então sugerimos e, enfim, acreditamos que seja um caminho que se possa fazer, é uma nova cultura de poder generalizado, dominada pela transparência, por uma maior informalidade, maior colaboração e partilha, corresponsabilização, organizações à medida e de curto prazo para a concretização de tarefas e objetivos muito concretos, uma clara liderança pública, que não pode ser dispensada, e um envolvimento das energias existentes num território, de todos os atores que devem ser convocados para essa transformação. Propomos ou sugerimos uma manipulação positiva da tecnologia, da cidadania ativa, da sociedade do algoritmo, em nome de objetivos concretos e justos, eficácia e eficiência. Incontornável, estou a terminar, maior visão estratégica, subordinando este futuro, subordinando o curto prazo, melhor dizendo, a um futuro consensualizado e desejado pela generalidade das comunidades existentes, um ajustamento das fronteiras administrativas às funcionais, criar uma identidade metropolitana, porque isso é um grande problema, ninguém se sente verdadeiramente metropolitano, e, portanto, esse é um trabalho também que tinha que se fazer, e, finalmente, através dos últimos exemplos que tivemos nas áreas metropolitanas, acreditamos que esse também seja um caminho a seguir, que é uma maior e mais intensa cooperação em termos temáticos e em termos territoriais, como vimos agora com os transportes. E, ponto de exclamação, também serve para agradecer. Muito obrigado. Tá. Muito obrigado, Jorge. Vamos para a quinta apresentação da Sara Eloy, cujo título é Estética Virtual em Arquitetura, desenhar com realidades mistas. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Sara Eloy, venho, tal como foi anunciado, do ISTAR, do Centro de Investigação de Ciências de Informação, Tecnologias e Arquitetura. É um centro de investigação no ISCTE, um centro de investigação multidisciplinar que junta as áreas de informática, da computação, com arquitetura e com matemática. O que eu vou apresentar aqui, sim, hoje é os resultados de um projeto de investigação também que terminou há pouco tempo. Projeto de investigação esse. Projeto de investigação esse que foi apresentado inicialmente no âmbito da Trienal de Arquitetura de Lisboa, mas depois foi estendido para algo mais lato e foi apresentado a uma call do IA Grants e foi financiado. Portanto, é uma coisa conjunta que tem várias atividades que eu vou sucintamente explicar. Portanto, este projeto surgiu de uma continuidade de trabalho que nós temos vindo a fazer no ISCTE, nesta área de arquitetura, e essencialmente arquitetura e computação, e que tem a ver com o uso de realidades virtuais, realidades aumentadas, aplicadas à área da arquitetura. Portanto, o projeto tinha com este título Artificial Realities Virtual as an Aesthetic Medium in Architecture Ideation, e surgiu do mote que foi lançado pela Trienal de Arquitetura em 2019, que foi a poética da razão. E para nós esta lógica da poética da razão trazia aqui assim, um tema bastante interessante, que era esta lógica contraditória de alguma maneira entre a razão que nós temos e que vem pela tecnologia, pela racionalidade, pela eficiência, e depois a questão mais ligada à poética, mais relacionada obviamente com a maior parte do trabalho, diria, arquitetónico, e que é muito ligada à estética. E nós temos trabalhado nestes temas de realidades virtuais há muito tempo lá no ISCTE, e esta questão da estética, não só no ISCTE, não só em Portugal, mas também ao nível internacional, quando nós trabalhamos com realidades virtuais e aumentadas, a estética não é a prioridade.
Ou seja, há muitas prioridades, é utilizado para uma série de ações, mas não é propriamente esta questão da estética e, de resto, muitas vezes, no âmbito da arquitetura, estas tecnologias são um bocado postas de parte exatamente porque não permitem responder a todos os requisitos que nós, arquitetos, gostamos de ter. Até às vezes alguma ambiguidade na percepção dos ambientes. Portanto, pegámos nestas ideias, reunimos uma equipa bastante vasta, o projeto era um projeto internacional, lá está a IA Grant, tinha como parceiro a Universidade da Noruega, com um colega que é o Ramzi Azam, que trabalha também há muito tempo nestas áreas, muito dedicado depois também ao património, e o projeto ficou dividido em 4 ações essenciais, uma exposição e um seminário que ocorreram a quando da Trienal de Arquitetura de Lisboa, investigação paralela, que também esteve nesta exposição e neste seminário, mas que também foi paralela e estendeu-se mais tempo do que a exposição e o seminário, e depois a publicação de um livro que nós queríamos que fosse numa editora internacional de renome, que acabou por ser a Routledge, onde nós concluíamos tudo aquilo que fez parte não só da exposição e do seminário, mas também com convidados extra para tratar este assunto da estética virtual em arquitetura, utilizando este tipo de ferramenta pouco comum neste domínio. Fizemos uma call, tivemos muita adesão, tiveram cá em Portugal, no ISCTE, representados 12 países, uma série de investigadores de várias partes do mundo, 5 continentes, peço desculpa. E também pelo facto de isto ter sido feito no âmbito da Trienal de Arquitetura de Lisboa, isto também ajudou, obviamente, a criar mais receptividade e mais visibilidade, e portanto, nós tivemos a sala de exposições do ISCTE bastante preenchida com uma série de tecnologias, de demonstrações muito experimentais. Foi uma trabalheira, na verdade, porque esta coisa da tecnologia é tudo muito bonito, mas depois ou estamos lá ao lado do stand ou tudo deixa de funcionar num instantinho. Portanto, isto acabou por estar todos os investigadores lá durante uma semana inteira no ISCTE, e há aqui assim, alguns colegas do ISCTE que estiveram lá também esta semana toda, a ver com os óculos, com os tablets, com toda a tecnologia, para aquilo tudo funcionar em perfeição e não haver interrupções. Mas daqui assim tirámos uma série de conclusões, criámos uma equipa também de investigação mais alargada do que aquela inicialmente do projeto e temos desenvolvido uma série de trabalho também em comum. Paralelamente a este trabalho específico da exposição, nós temos vindo a desenvolver algumas ferramentas no ISTAR, nomeadamente por esta possibilidade que nós temos em juntar a arquitetura com as ciências da computação, que, vendo bem, é muito útil, porque cada um trata da sua especialidade e trata bem da sua especialidade. Às vezes, quando nós temos arquitetos a fazer umas apps e umas coisas, é mais ou menos, pronto, mas, ou seja, nós temos conseguido juntar as pessoas das várias áreas e fizemos um trabalho que pretendia, no âmbito deste projeto, testar diversos tipos de visualização, diversos tipos de visualização e de experiência do espaço, quer com meios não imersivos, quer com meios semi-imersivos, quer com meios totalmente imersivos. E fizemos uma experiência, por acaso este projeto estava dentro, para quem reconhece ali, estão umas imagens que são a Malagueira, e tivemos no complexo da Malagueira do Cisa Vieira a fazer testes com a população local, portanto, população que não está muito habituada a estas tecnologias, e perceber como é que era a reação perante estas tecnologias. Por último, fizemos a última atividade, que foi a publicação do livro. Este livro, que já está disponível, é um livro que tem 31 capítulos, tem uma série de partes que têm a ver com a questão do espaço, com a questão da ambiguidade, do contexto, da materialidade, e para o qual convidamos uma série de investigadores e também de arquitetos na prática, ou seja, o nosso objetivo era trazer para este livro não só os académicos, mas também, e aí temos aqui o ateliê das AD Architects e os MVRDV, por exemplo, que são ateliês muito avançados nesta área do uso das tecnologias,
Portanto, trazer aqui assim, o espectro total do uso destas tecnologias, quer na prática profissional, quer na academia e, obviamente, no in-between, porque, como sabem, na arquitetura é muito comum nós darmos aulas e também praticarmos, não é? Temos ateliês, etc. Pronto, o livro tem uma peculiaridade que nos pareceu absolutamente essencial com este tema, que é o facto de ser um livro aumentado, também ele próprio, ou seja, há uma série de QR codes ao longo do livro que depois navegam para sites que têm modelos 3D, que têm várias possibilidades, que têm códigos, têm uma série de coisas que permitem depois experienciar aquilo que está escrito. E pronto, e terminei. Muito obrigada. Muito obrigado, Sara. Perfeito. Peço então o favor a Ana Diniz, do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade, que, por favor, faça a apresentação Incentivos aos Edifícios Sustentáveis, o caso do benefício fiscal à reabilitação urbana em Portugal. Por favor. Acho que vou ter que pedir ajuda. Não estou a conseguir sair da apresentação. Ficou presa na Sara. Não consigo tirar daí. Não bloqueou o computador. Eu e a tecnologia. Está aqui. Se puder já agora ajudar-me. Ana Dias? Sim. Obrigado. Acho que já está. Ora, então, Temos agora, técnico. Formalmente, muito boa tarde a todas e a todos. Eu venho então do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade. Venho-vos apresentar o mais recente trabalho com a minha colega Patrícia Gomes. Portanto, nós juntamos duas áreas do nosso Centro de Investigação. Portanto, eu da área da Fiscalidade, a minha colega Patrícia das Políticas Públicas. E, de facto, agradecendo também aos colegas que anteriormente falaram da questão dos materiais, porque não precisarei de fazer revisão de literatura nessa temática para justificar a importância de um benefício fiscal. E queria também agradecer, obviamente, o apoio financeiro que nos foi dado, nomeadamente pela FCT, pelo Centro de Investigação, para hoje podermos estar aqui, uma vez mais, a participar no Encontro de Ciência. Bom, em relação àquilo que é o nosso estudo, nós abordamos, de facto, as normas de sustentabilidade que permitem que os edifícios sejam mais eficientes em termos energéticos, mas do ponto de vista da fiscalidade ambiental. Isto é, aquilo que nós pretendemos é fazer a ligação àquilo que é o fenómeno global do impacto ambiental dos edifícios. Depois queremos discutir com este nosso projeto a importância das políticas fiscais e o impacto que podem ter na sustentabilidade ambiental, aqui obviamente cumprindo o objetivo 11º das sociedades e comunidades sustentáveis. Também queremos falar muito sobre aquilo que é o papel dos incentivos fiscais, nomeadamente na reabilitação urbana, nomeadamente na força que podem ter como política local para proteger o ambiente e os recursos naturais e, obviamente, perceber como é que estes benefícios fiscais em Portugal podem ser importantes no contexto local. Portanto, a revisão de literatura tem-nos mostrado, de facto, que os edifícios são responsáveis por mais de 40% das emissões de carbono, nomeadamente, como também já foi bem dito pelos colegas anteriormente, aquilo que tem que ver com a energia consumida para aquecimento e arrefecimento. E naquilo que nos diz respeito ao nosso projeto, aquilo de facto que nós queremos mostrar é que a tributação, do ponto de vista ambiental, deve ser vista como um dos apoios a um futuro mais sustentável também, através da aplicação de benefícios fiscais concedidos, nomeadamente às empresas, que é o objeto do nosso estudo, e que as possa conduzir, de facto, a um comportamento para a sustentabilidade ambiental. Aquilo que nos apraz dizer, sobretudo, é que, do ponto de vista da reabilitação urbana, nós falamos, sobretudo, de políticas locais decididas no âmbito de cada um dos municípios. Portanto, nós temos um benefício fiscal no contexto português, portanto, nós temos a lei fiscal que prevê precisamente um benefício à reabilitação urbana, mas que as empresas, como vos dizia no contexto do nosso estudo, devem fazer esse pedido junto dos respectivos municípios que farão a respectiva concessão e decisão em Assembleia Municipal. Portanto, nós partimos deste princípio como fundamental, nomeadamente porque há condições que são estabelecidas, nomeadamente os imóveis têm que
portanto, têm que sido concluídos há mais de 30 anos ou estarem, por exemplo, situados em zonas de reabilitação urbana. E, portanto, há que haver um controle de facto municipal neste caso. O que nós fizemos para este nosso estudo foi, de facto, fazermos um estudo das empresas que adotaram estes benefícios fiscais no período 2015 a 2020. E aquilo que nós vimos, de facto, é que houve um grande aumento no que diz respeito à adesão. Falamos em valores de mais de 650 mil euros de benefícios concedidos. Pese embora tenhamos este crescimento de 738%, lamentavelmente temos um número diminuto de empresas neste contexto de adesão, ou seja, nós estamos a falar no contexto empresarial, falamos de 215 empresas num período de 6 anos, é muito pouco e, portanto, quisemos tentar perceber efetivamente porque é que isto estava a acontecer. Aquilo que nós também quisemos depois verificar foi efetivamente no contexto de cada um dos municípios. Então, portanto, quando nós construímos a base de dados com a informação que foi facultada pelo Portal das Finanças, olhámos às áreas de reabilitação urbana dos respectivos municípios, ao número de empresas constituídas e à própria dimensão do município. Eu peço desculpa, não dá para ver, alterou aqui o PowerPoint, mas para vos dizer que, de facto, nós chegámos à conclusão que as características municipais também levam, ou pelo menos levam as empresas, de facto, a aderir. Como vos dizia, de facto, é uma prática muito pouco adotada no contexto português e estamos em crer que, de facto, há aqui alguns dos atributos ligados aos municípios que podem ser muito importantes na divulgação deste tipo de benefícios, como de outros, para que, efetivamente, as empresas possam aderir. Em jeito de conclusão, dizer-vos que, inclusivamente, hoje, numa partilha que tive à hora de almoço, foi, de facto, descobrir que muitas das empresas não aderem aos benefícios fiscais porque têm desconhecimento deles. E, portanto, se calhar aquilo que nós queremos fazer com o nosso estudo é, de facto, criar aqui uma alavancagem entre aquilo que é o papel da nossa instituição, o Centro de Investigação, as empresas e, quem sabe, os municípios também, no que diz respeito às políticas locais, para, de facto, fazer com que as empresas possam utilizar também a política fiscal e os benefícios que têm à sua disposição para atingir também a sustentabilidade ambiental. E era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Perfeito. Vamos passar à última apresentação, feita pelo Tiago Domingos, cujo título é Why is Energy Fundamental to Understand Economic Growth? Why those that make energy transition so hard? Muito bem. Ora então, boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Domingos, venho do LARCIS, Laboratório Associado de Robótica e Sistemas de Engenharia, e em particular do Centro de Investigação Martec, Centro de Ciências e Tecnologias do Ambiente e do Mar. O meu tema é um bocadinho mais macro do que o resto de que se falou até aqui hoje, portanto é macro no sentido de estamos à escala dos países. Lida com a importância de olharmos para a energia para percebermos o processo do crescimento económico e as implicações que isso tem para a desejada transição energética necessária para atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Aquilo que tem aqui, para entrar diretamente aqui no tema, tem aqui um gráfico do PIB português ao longo de 50 anos, mais de 50 anos, e o puzzle central da economia que eu vos quero mostrar aqui é de que dos 200 mil milhões de euros de PIB português que é gerado todos os anos, todo esse PIB é pago aos chamados fatores primários de produção, 1/3 ao capital e 2/3 ao trabalho. Mas, no entanto, quando fazemos um gráfico, que é aquela linha vermelha que ali veem, que nos dá a evolução da média ponderada de 1/3 do capital e 2/3 do trabalho ao longo dos anos, o que vem é que a linha vermelha, nestes 50 anos, só duplicou, enquanto que o PIB aumentou 5 vezes e meia. Portanto, há aqui
puzzle gigantesco. Aquele gap entre as duas linhas é o chamado resíduo de Solow, do Prémio Nobel da Economia Robert Solow, que o descobriu nos anos 50 para os Estados Unidos, tendo depois sido confirmado para todos os outros países. E a ciência, a macroeconomia, a ciência e a teoria do crescimento económico têm vindo, nas últimas décadas, a tentar explicar este gap. Uma das componentes assinaláveis de redução deste gap, deste resíduo inexplicado, foi corrigir o trabalho, naturalmente considerando que o contributo do fator trabalho não é simplesmente número de horas trabalhadas, mas deve ser número de horas trabalhadas corrigidas pela qualificação dos trabalhadores, e de facto dá origem àquela linha verde que vem ali, porque a qualificação da força de trabalho portuguesa tem vindo a aumentar, mas como veem, a componente inexplicada do atual PIB continua a ser gigantesca, é metade. Basicamente, o PIB, esta medida, que não vou agora entrar, depois a seguir podemos falar nisso na discussão da sua relevância, das suas falhas, mas certamente que é uma medida fundamental e tem sido uma medida fundamental em termos de política e de políticas económicas. Temos ali um problema fundamental na sua explicação que a macroeconomia não conseguiu até agora explicar. O esforço que nós fazemos no LARCIS, como laboratório interdisciplinar que somos, é de ir buscar, conseguir juntar conhecimento da macroeconomia com conhecimento fundamental das ciências da natureza. E, nomeadamente, seguir uma ideia de um famoso, recentemente falecido, biólogo e sociobiólogo, Edward O. Wilson, que foi buscar um conceito grego, o conceito da consiliência, dizendo que não é aceitável que disciplinas científicas que tentam compreender um fenómeno façam essas descrições de forma incompatível com outras. Ora bem, e em concreto, quais é que são essas outras que eu aqui quero trazer? É a física e, em particular, a termodinâmica. Não há processo nenhum que ocorra no universo que não obedeça necessariamente às leis da termodinâmica, conservação da energia e produção de entropia em qualquer processo, e, portanto, necessariamente as teorias da economia têm que ser compatíveis com as leis da termodinâmica. O problema até à data, esmagadoramente em toda a economia, não é que as suas teorias são incompatíveis com a termodinâmica, ou necessariamente incompatíveis com a termodinâmica, como algumas vezes se ouve dizer. O problema fundamental das teorias da economia é que não é possível sequer olhar para elas para ver se elas são compatíveis com a termodinâmica ou não, porque elas foram escritas na ignorância de uma descrição que levasse em conta a termodinâmica. Ora bem, é isso que eu vos vou aqui apresentar hoje, nos minutos que me restam. Introduzir-vos aqui um conceito engraçado, não é um erro ortográfico, a exergia vem, em inglês é um bocadinho, não, em português também funciona. Pensem na exergia, que é uma maneira de medir a capacidade que a energia tem de exercer um efeito sobre o mundo à volta. E, portanto, aquela afirmação que todos vocês facilmente diriam, olham para aquela lâmpada e dizem a lâmpada consome energia, essa frase está errada, porque, como o Lavoisier disse, descobriu no século XVIII, antes de literalmente perder a cabeça na Revolução Francesa, na natureza nada que se cria, nada se perde, tudo se transforma e, portanto, uma lâmpada não pode consumir energia, dado que a energia se conserva. Mas, de facto, há qualquer coisa que a lâmpada faz. O que a lâmpada faz é degradar a energia. A eletricidade que entra na lâmpada é uma forma de energia muito mais nobre, qualitativamente, com muito mais capacidade de exercer um efeito no universo, do que depois a luz e o calor que saem da lâmpada. E como é que nós medimos isso? Medimos isso dizendo que a eletricidade que entra na lâmpada tem uma exergia superior à da luz e do calor que saem da lâmpada. Ora bem, o segundo conceito que temos que aqui considerar é considerar que nas nossas sociedades nós usamos energia, que agora vamos passar a medir sempre na forma de exergia, olhamos para a energia em diferentes etapas da sua transformação. Começamos aqui por um conceito que é o que nós chamamos de exergia primária, e este primária é uma palavra que é usada da mesma forma que nós usamos quando dizemos que o capital e o trabalho são fatores primários de produção. É algo que está lá antes de haver uma intervenção da atividade económica. Depois pensamos que este carvão, cada vez menos, mas ainda o pode ser transportado para uma central termoelétrica onde é transformado em eletricidade. E este processo da transformação do carvão, deste exemplo concreto da transformação do carvão em eletricidade, nós chamamos uma conversão de exergia primária em exergia final e definimos a exergia final como aquele estádio de transformação de energia nas sociedades, o último estádio pelo qual se paga dinheiro. Portanto, é o último estádio que é visível numa economia de mercado e é o último estádio ao qual se podem aplicar incentivos fiscais, é o último estádio é que é fácil, que é evidente, digamos, a economia, quando ela se debruça sobre a energia, olhar. Só que o que acontece é que, de facto, esta exergia final, aquela eletricidade, é a eletricidade que entrou na lâmpada.
como é evidente, uma eletricidade não cria valor económico. A eletricidade não nos cria bem-estar, não nos presta nenhum serviço. O que nos presta, de facto, um serviço é a luz que sai da lâmpada, e a isso nós chamamos a exergia útil. A exergia útil é que é mesmo o momento em que a energia se transforma na criação e na criação de valor económico e na satisfação de necessidades humanas. E é mesmo o último momento, porque aquilo que a termodinâmica também nos diz é que a seguir a luz que saiu daquela lâmpada vai andar por aqui, pela sala, permite-nos ver-nos uns aos outros, mas acaba por ser toda absorvida nas paredes, transformada em calor, destruindo toda a sua exergia e maximizando a entropia. Portanto, aquilo é mesmo a fronteira, aquilo que eu vos gostaria de persuadir é que aquilo é a fronteira certa da relação interdisciplinar entre a física e a economia. É na exergia útil. Não é atrás, porque não capturamos o contributo da energia para a criação de valor económico, não é depois, porque depois é calor, é exergia zero, é capacidade zero de exercer um efeito sobre o exterior. Ora bem, primeira peça de evidência empírica de que este raciocínio conceptual que eu vos fiz está correto. 150 anos de história económica de Portugal, e o que vem ali uma linha azul a descer e que depois para de descer, que é a exergia útil, a tal estádio onde se paga dinheiro e que os economistas veem a descer, e é uma coisa boa, brutalmente, de um valor de 18 para 6, para 1/3, e depois estagna. Mas a outra medida que vem abaixo na linha vermelha é onde pegamos na tal exergia útil, na luz que sai da lâmpada, no trabalho mecânico que sai do motor do carro, no ar quente que sai no ar frio que sai de um ar-condicionado. Quando dividimos essa exergia útil pelo PIB, encontramos algo de estarrecedor, mas de vindicative, de que é esta a medida certa. Ao longo de 150 anos de história portuguesa, e nós depois generalizamos isto para outros países, ao longo de 150 anos de história portuguesa, precisámos sempre de 1 megajoule de exergia por euro de PIB. Há 150 anos era agricultura, há 50 era indústria, agora é serviços, mas é sempre 1 megajoule de exergia útil para criar uma unidade de PIB. Há, de facto, se procurarmos a energia no sítio certo, encontramos a sua relação com a criação de valor económico. Voltando ao nosso gráfico original, agora à linha de capital e trabalho, eu tinha feito aquela correção em que corrigia o trabalho, levando em conta a qualificação da força de trabalho, e agora acrescento-lhe a energia corrigida, levando em conta a sua capacidade de fornecer energia útil, e o puzzle desaparece. Explicamos o crescimento económico e, é mesmo o meu último slide, costumamos explicar isto com aquilo que chamamos a parábola do agricultor inglês. Aqui do lado esquerdo é uma fotografia, imaginem que ela era de há 300 anos, embora não possa ser, claro, mas há 300 anos, em 1700, em Inglaterra, pré-revolução industrial, o agricultor trabalhava a terra com um cavalo. E, portanto, ele controlava a exergia útil de um cavalo e era pouco produtivo. Quem trabalha a terra com um cavalo não produz mais alimento do que para si próprio. E a prova é, simplificação, isto é uma parábola, a prova é de que todos os agricultores, todos os ingleses há 300 anos, basicamente, eram agricultores. Hoje em dia, o agricultor trabalha a terra com um trator de 100 cavalos, o que significa que o motor daquele trator, efetivamente, disponibiliza a exergia útil de 100 cavalos. E o agricultor é 100 vezes mais produtivo. E como é que eu sei que isso é verdade? Porque hoje em dia só 1% dos ingleses é que são agricultores. Agora, porquê é que a economia não captura este efeito em termos de compreensão do crescimento económico? Porque, do ponto de vista da teoria económica, o valor relativo de dois bens tem a ver com o seu preço. E, portanto, se um trator, suponhamos, aquele trator hoje custará 30 mil euros e um cavalo custa, suponhamos, 3 mil euros. O trator é 10 vezes mais caro que o cavalo, portanto, em economia acharemos que o trator é 10 vezes mais produtivo, mas fisicamente e na realidade nós sabemos que o trator é 100 vezes mais produtivo. E é a diferença entre medir o trator em dinheiro, que nos dá a linha vermelha, ou medir o trator na sua verdadeira capacidade física de produzir trabalho, que nos dá a linha amarela, que reside a explicação do crescimento económico. E a verdade é que se a energia é fundamental para o crescimento económico, a transição energética tem a ver com a energia e permite-nos perceber aquilo que, se olharmos, basta vermos que é evidente. A transição energética é muito difícil porque as nossas sociedades estão absolutamente dependentes da energia e isto, que é uma intuição que nós facilmente temos, é algo que está dificilmente capturado na ciência económica. Muito obrigado. Não,
não é muito grave. É um facto que os 7 minutos que nos deram é muito pouco, mas são as regras. Temos agora algum tempo para retomarmos, se calhar, alguns tópicos e eventualmente aproveitar para completar as próprias apresentações. Eu peço que coloquem questões, por isso, aos vários apresentadores. O tempo agora é vosso. Muito obrigado. Era uma pergunta relativa à última apresentação. Comparou ali o cavalo e o trator. E realmente o trator é muito mais produtivo, mas também gasta mais energia para criar o trator, no primeiro lugar, do que, diremos, alimentar ou criar o cavalo. Por isso, será que essa diferença de valor económico tem a ver com esse investimento inicial que é feito no trator, mesmo que o trator depois seja muito mais produtivo que o cavalo? Eu penso que o melhor é responder já. Ok, muito obrigado. A pergunta faz todo o sentido, mas na verdade as contas que nós fazemos já capturam isso. E porquê? Porque nós, claro, pois não é como eu disse, a parábola, isto é parábola no sentido bíblico da palavra, de uma história abstraída, não é? Portanto, agora, as contas que estão depois subjacentes àquilo que a parábola explica, levam em conta que, de facto, o cavalo é muito pouco eficiente, porque aliás, o cavalo tem, aliás, na verdade, é uma desvantagem ainda adicional em relação àquilo que eu lhe referi. É porque o cavalo consome energia, quer quando está na altura de preparar a terra e está a preparar a terra, quer no inverno em que não há trabalho para ele fazer e é preciso alimentá-lo na mesma. E, portanto, esses custos indiretos que referiu existem para o trator, porque é o custo de fazer o trator, mas na verdade eles ainda existem mais para o cavalo, porque o cavalo tem que estar sempre está sempre a consumir energia, mesmo quando não está. Diga, desculpe. Não, mas repare, inevitavelmente o cavalo no máximo trabalha 8 horas por dia ou algo do género, portanto há pelo menos 16 horas que ele tem que ser. Certo. Geralmente os organismos são muito eficientes em termos de consumo de energia. Sim, olha, compara um computador com os neurónios. Né? Em termos de potência, se for ver a potência de um cérebro biológico, é muitíssimo mais eficiente do que um computador. É excelente quando graças a respondermos às perguntas, podemos ultrapassar os minutos que tínhamos para falar e que eu ainda por cima já tinha ultrapassado. O exemplo é absolutamente perfeito e eu vou explicar porquê. É que o exemplo que deu do cérebro humano é absolutamente excelente para distinguir o que eu aqui falei, que são máquinas cujo objetivo é fazer trabalho mecânico e, de facto, aí, sob esse ponto de vista, isso eu posso lhe dizer inequivocamente, em termos de contas termodinâmicas, se eu agora fizer isto, não é? Estou a fazer uma força mecânica sobre a cadeira. Deixe-me só completar. A eficiência de um corpo humano, ou de um cavalo, ou de um boi, para fazer trabalho mecânico, de acordo com as convenções que nós adotamos, podiam ser um bocadinho diferentes e o número poderia variar um bocadinho, é da ordem dos 7%. A eficiência do motor, mesmo os motores ineficientes dos nossos carros, motores a gasóleo e gasolina, é da ordem dos 20% ou 30%. A eficiência de um motor elétrico, como aquilo que nós temos na nossa máquina de lavar a louça ou como existe numa fábrica, é da ordem dos 90%. Portanto, do ponto de vista de exercer trabalho mecânico tão grosseiro como puxar uma charrua para lavrar um terreno, as máquinas são muito mais eficientes que os seres vivos. Eu não acabei, só um momento. Eu estou a aproveitar a minha oportunidade de ter mais uns minutos. Agora, uma coisa muito interessante que eu aqui não referi, que é, há aquela lei, entre aspas, que nós encontramos, aquele padrão, de que em 150 anos de história portuguesa foi sempre preciso 1 megajoule de energia para produzir 1 euro de valor, o que nos cria muitas restrições para a transição energética. Seria expectável que, quando nós começamos a criar valor, são as máquinas que permitem fazer crescimento económico, são as máquinas que tornam as pessoas mais produtivas. Eu peço desculpa por interromper, peço desculpa. É assim, está a ser feita uma gravação, convém falarmos ao microfone e se calhar, havendo diálogo, deixamos depois para o espaço lá fora. Aqui tentar fazer perguntas objetivas e tentarmos dar respostas o mais Mas objetivas eu não tinha possível, acabado... E deixamos o diálogo para depois. Só para complementar, para poder responder melhor. Como falamos muito de clima, as máquinas
já um esforço. Já um cavalo não consome combustíveis fósseis. Consome biomassa, que é uma coisa diferente, que apesar de ser tudo energia, não é o mesmo tipo. Ou seja, a eficiência é relativa. Não é. Portanto, Pode ser mais eficiente. Insisto no favor de não haver diálogo. Por isso, questões e respostas, porque temos que passar o microfone. Deixo isso depois para outro espaço, está bem? eu completava só aqui, portanto, o raciocínio que eu estava a seguir e que eu penso que é um complemento importante. Tanto como temos que ter em conta a termodinâmica, tem que ter em conta a biologia. Temos que ter em conta tudo. Sim, mas foi Ora bem. Temos que ter em conta a economia, temos que ter em conta a física, que também tem que ter em conta a biologia. E neste argumento, agora, seja um argumento fantástico, falta isso, a biologia, o clima. Agora posso sim levar a minha resposta até ao fim? Obrigado. Ora bem, portanto, o que se passa é o seguinte. Uma possibilidade, de facto, é o uso de máquinas que torna os trabalhadores mais produtivos. O que acontece é que, ao longo dos últimos 150 anos, o processo de crescimento económico foi essencialmente feito porque nós usámos máquinas para substituir a nossa função física. Portanto, Peço imensa desculpa, insisto que não haja diálogo, certo? É um ambiente científico de haver diálogo. Isso não é um bom princípio para a ciência, não haver diálogo. bom, a pergunta foi muito estimulante, portanto, só completando a resposta. Para o futuro, nós podemos pensar que podemos desmaterializar a nossa capacidade, desmaterializar no sentido de reduzir o consumo energético associado à criação de valor, através destas máquinas que nós agora usamos, que são máquinas processadoras de informação, e não máquinas cujo objetivo é fazer trabalho mecânico ou aquecer. E, de facto, aí poderíamos ter, expectavelmente, a possibilidade de produzir valor económico usando menos energia. Mas, de facto, aquilo que o nosso colega, que infelizmente se ausentou da sala, estava a referir e que é relevante, nós atualmente, estas máquinas, um computador, comparado com o nosso cérebro, aí sim, para processar informação, os computadores são extremamente ineficientes. E uma coisa muito interessante que é, aquilo que em termos de tecnologia é expectável que mais possa gerar valor económico no futuro, são coisas como a inteligência artificial, o machine learning, a robótica. Ora, o que se passa, uma tendência que tem havido e que é mais que observada, é que todos estes algoritmos que neste momento Google, Facebook, etc., usam, são algoritmos que são cada vez mais extremamente consumidores de energia. E chega-se já a estimar que, a manter o paradigma atual da inteligência artificial, para se chegar a ter um algoritmo, um computador que tivesse a capacidade cognitiva de um humano, ele estaria basicamente a consumir toda a energia que atualmente a humanidade consome. E, portanto, não sairíamos daquela regra de ligação entre energia e valor económico. Agora, isto é um desafio para quem é da área de inteligência artificial e esse desafio já lá está formulado, porque é um desafio quer do ponto de vista de energia, quer de capacidade computacional, que é fazer algoritmos que de facto consigam produzir inteligência, mesmo que limitada, não temos de ter aqui a ambição de ser algoritmos que reproduzem a nossa inteligência, mas ter de facto algoritmos que se aproximem de uma eficiência energética do nosso cérebro que de facto neste momento não é sequer remota, mas nem remotamente semelhante à nossa, a eficiência de processamento de informação de um computador. Muito obrigado. Espero que haja questões também para os outros oradores. Claro? Muito obrigado. Fica a seguir, peço desculpa. Posso? Eu gostava de perguntar à investigadora, portanto, Ana Diniz, que falou sobre a questão dos incentivos. É um comentário e uma questão ao mesmo tempo. É um comentário e uma questão ao mesmo tempo, que é, eu creio que, de facto, conhecemos estas ferramentas. O que eu acho é que o que acontece é que não há nada que é mensurável pós-incentivo, isto é, uma das coisas que acho que é muito interessante é, de facto, haver pilotos e exemplos que, efetivamente, as pessoas percebam até ao fim qual é a verdadeira dimensão daquela ajuda. E depois que se extravasa para além da implementação, não é? É algo que seja mensurável. Mensurável em termos de sustentabilidade, mensurável em termos de consumo energético, em termos de custo de exploração, mensurável. Nós temos ferramentas para tudo e depois, digamos que acabamos com esse exercício quando o incentivo é dado. Não é? Não sei, como não abordou esta questão, gostava só de saber qual é a sua opinião sobre isto, porque de facto, se as coisas não são mensuráveis, eu acho que pode criar todos os incentivos externos. Se não houver um piloto, as pessoas não vão acreditar. Não é? E isto é, utilizar de forma mais eficiente estas ferramentas.
Muito obrigada pela questão. A verdade é que, de facto, nós estamos a começar a trabalhar no Centro de Investigação esta temática da fiscalidade ambiental e começamos precisamente pela reabilitação urbana, porque sentimos essa necessidade que o colega está a referir, porque, de facto, é um problema que está associado não só a estes benefícios fiscais, mas como à maioria dos benefícios que são concedidos em Portugal, é que é necessário um controlo depois do benefício ser concedido. E, portanto, aquilo que nós almejamos, de facto, com a nossa investigação é continuarmos este estudo, ou seja, nós para já queríamos perceber como é que as empresas, em particular, estão a aderir a este benefício e não só aos outros que estamos a estudar também no contexto da fiscalidade ambiental. Aliás, um dos projetos que candidatámos e que está a ser suportado pelo IAPMEI na ligação às micro, pequenas e médias empresas, porque, de facto, todo o contexto empresarial em Portugal é diminuto nesse sentido, ou seja, nós temos 99,9% das empresas que são de pequena dimensão e o que reparamos, de facto, nestes nossos estudos preliminares é que, maioritariamente, elas não aderem sequer a este tipo de benefícios fiscais. E, portanto, a primeira pergunta a que queríamos responder é porque é que elas não aderem. Portanto, chegando a essa parte, portanto, agora estamos a aferir algumas das características das empresas que aderem e queremos, de facto, levar o estudo mais avante, até no sentido de já termos implementadas algumas ações de intervenção que estão previstas. Aliás, a próxima vai ser já no mês de junho com estas empresas, para precisamente começarmos a envolvê-las e, ao mesmo tempo que queremos controlar aquilo que são os efeitos do benefício propriamente dito, também, no fundo, levantarmos algum estigma que é levantado em relação à fiscalidade, porque, como sabemos, quando falamos de fiscalidade, falamos de impostos, não é? E comentava precisamente isso também há pouco com uma colega, que é, as empresas são aversas até, inclusivamente, à adesão a benefícios, porque queremos que, quando pensam que podem receber algo do Estado, numa relação direta com a autoridade tributária, receiam inclusivamente aderir a esse tipo de benefícios fiscais. E, portanto, não só não conhecem, como também não querem conhecer. Não sei se me faço entender, não é? Porque assim, como se diz, não é? Pagar impostos e morrer, quanto mais tarde, melhor. E, portanto, os benefícios fiscais, apesar de dizer o nome benefícios, incentivos, não é uma boa prática, por assim dizer, nesse sentido. E, portanto, agradeço, de facto, o seu comentário, porque essa é a parte fundamental. Nós queremos também saber depois que efeitos tem, e posso até partilhar convosco que uma das componentes do estudo que estamos a fazer, estamos até a avaliar das empresas que aderiram se elas têm edifícios próprios ou não. Porque neste contexto da reabilitação urbana nós podemos ter várias situações em que as próprias empresas reabilitam os seus edifícios e também podem reabilitar edifícios para vender, e, portanto, toda esta contextualização, todo este contexto é necessário de ser estudado, mas, como lhe dizia, este é o nosso estudo piloto. De facto, nós estamos a fazer isso, estamos inclusivamente no Centro de Investigação a envolvermos os nossos alunos de mestrado a fazerem investigação com esta temática da fiscalidade ambiental, e quem sabe, talvez daqui a um ano possamos ter outros resultados até ligados a outros benefícios. Por isso, muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Agora queria fazer uma pergunta, certo? Obrigada. Posso fazer duas? São de duas pessoas diferentes. Ótimo. Vou ser rápida. Uma é que disse aos meus colegas Bernardo e Orlando, ou seja, gostei muito da apresentação. Queria perguntar uma coisa, espero que não me ter passado ao lado na vossa apresentação. Vocês apresentaram este modelo de gestão do ordenamento do território e aplicaram-no a Brejos de Canes. Não percebi se vocês tinham testado isto de alguma maneira, se este foi o único caso de estudo, se aproveitaram, fizeram mais algum caso de estudo ou não. Então, já agora deixa-me fazer outra pergunta e depois calmo. E outra é para o Romeu Vicente, que eu não sei onde é que está agora, não sei. Ok. Não conhecia o Centro de Investigação, pareceu-me super interessante, parabéns pelos projetos. E vou fazer uma pergunta, eu sou arquiteta e prometo que não saio da sala com a resposta. Houve um conceito que introduziu que eu desconheço. O que é low architecture? Pronto, era... Obrigado, Sara Eloy, pela pergunta. De facto, é piloto e aquilo que foi apresentado aqui não esgota o modelo, nem se esgota na apresentação, nem se esgota no estudo. Portanto, há aqui uma outra componente que eu estava aqui absolutamente entusiasmado depois das várias intervenções, porque nós fomos os primeiros, não é? Que é, há ali uma ambição neste estudo que está em cima da mesa e a ser considerado neste momento, que hoje já não se trata de produzir edifícios que se aproximam do grau zero de consumo de energia, mas produzir um sistema que ele próprio produz energia.
ele próprio é gerador de energia. Portanto, e esse é o nosso grande desafio. Há ali toda uma questão da natureza da reconversão ambiental, que é produtora de energia, mas os edifícios em si, não é, procuram, não é, quer por via dos materiais, quer por via da incorporação de sistemas, poderem eles serem produtores de energia. Eu penso, essa é a grande questão. Tudo aquilo que nós hoje, no desenvolvimento, estamos a apontar para edifícios de grau zero de consumo, está desatualizado dentro de 5 anos. Dentro de 5 anos, aquilo que o mercado vai estar a oferecer são edifícios que produzem energia. E aqui, é mais do que o edifício, é todo o sistema que produz energia. Não é? É quase uma ambição que sempre existiu em vários momentos da nossa cultura arquitetónica, que estar a falar disto, que é o ex machina, não é? Que era também uma máquina, não é? Em si é uma máquina. Pronto. Estou aqui, aproveito estes minutos a mais para poder dizer mais qualquer coisa do que aquilo que foi ali dito e é um desafio para nós, porque isto vai influenciar aquilo que também estava a falar. Há uma estética que está hipotecada nisto tudo. Porque há uma nova que vem aí, não é? Há uma nova que vem aí. Não sei, Bernardo, se queres dizer alguma coisa. Agradeço naturalmente a questão. Eu espero não ter de nenhuma forma, nenhuma conotação depreciativa com o low. Fico bem claro, não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada, porque temos também arquitetos na... Sim, mas a nossa unidade também conta com arquitetos. Low no sentido de facto, de ser aglutinador, digamos, de uma série de características, não é? De low energy, portanto, low embodied energy, low exploration cost, portanto, nesse sentido, o low, digamos, na lógica do essencial. Pronto. Isto é algo que é utilizado por algumas pessoas, mas não de uma forma naturalmente depreciativa, é no sentido de facto de ser otimizado, portanto, para aquilo que a gente precisa. E daí, eu espero não ter criado nenhuma terminologia nova aqui com low architecture, pelo contrário, acho que não é? Mas é um conceito, digamos, na sua essencialidade, isto é, porque é uma compatibilização entre várias, digamos, exigências funcionais, se quiser assim, portanto, que começam logo na arquitetura, e a arquitetura tem que ser de uma forma assim, digamos, minimalista nesse sentido, não é? Nesse sentido de ser, de facto, o grande ponto de partida, essa é a ideia. Mas estou sujeito a correções, como disse, estou em maioria, por isso. Muito bem. Nós não temos folga entre as sessões, por isso a próxima começa às 15h30, mas ainda temos uns minutos, talvez para mais uma ou duas questões, se assim pretenderem. Mais alguém quer pôr algo? Claro, muito obrigado. Já agora, eu fui um dos oradores, mas sinto-me entusiasmado com a discussão, porque juntou-se aqui uma sessão, tirando a minha, mas com engenheiros, arquitetos, penso que pessoas da área da economia e da fiscalidade, e isto é muito interessante. Eu só queria levantar aqui um problema, que é da pobreza energética. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso? Eu não tenho soluções para isso. Fala-se que Portugal, apesar do crescimento do PIB e disso, continua a ter uma elevada pobreza energética. Eu, se calhar, voltaria um bocado à história do cavalo. Como é que, não sei, se calhar eu punha aqui a pergunta ao último orador, que não esqueci-me do nome, peço desculpa, Tiago. Como é que se resolve a pobreza energética? Há questões sociais, há questões de educação, as pessoas também, para aceder aos incentivos fiscais, têm que ter alguma agilidade nestas coisas burocráticas. Eu, ultimamente, acedi ao Fundo Ambiental e vi-me aflito. Aquilo é uma burocracia tremenda. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Digamos, não é diretamente, tenho que inferir a partir daquilo que estava a falar, na verdade, daquilo que falei, na verdade, partir de experiências de outras questões. É que, de facto, e aqui até posso generalizar, e tem a ver com o que se falou em termos de fiscalidade, é aquilo que se tem, de facto, nós, em termos de economia do ambiente, estudamos muitas soluções fiscais, quer de subsídio, quer de taxas, para os problemas ambientais, e, de facto, frequentemente essas soluções saem perversas em termos de equidade, porque tipicamente são soluções que são mais fáceis de serem adotadas por quem tem maiores recursos, e, portanto, tornam-se geradoras de mais desigualdade em vez de redução de desigualdade. E o que acabamos
acabaram de referir é exatamente isto, são mecanismos que depois são mais difíceis de aceder. O que eu diria, mas reparem que isto é especular só para lançar, porque há aqui pessoas na sala que saberão melhor do que eu depois responder de facto, mas eu vejo aqui 2 pontos. Um primeiro é que não seja mesmo incentivo, seja mais do que incentivo, seja mesmo o pagamento, como por exemplo há neste momento uma medida em Itália, em que o pagamento do isolamento dos edifícios e da compra das bombas de calor é paga 100%. E mesmo assim, falando com o italiano, fiquei a saber que mesmo assim foram as pessoas com mais posses que conseguiram ter acesso, porque têm as redes de contactos, têm por aí fora. E portanto, de facto, aí há outros mecanismos. Já agora posso sugerir um caso que eu conheço da Gulbenkian, que neste momento, do programa Gulbenkian de Sustentabilidade, que ainda é só um caso piloto, mas é precisamente a tentativa de criar situações de proximidade, balcões de apoio de proximidade em articulação com associações cívicas locais, precisamente para dar o apoio a quem não tem o capital social para ter o conhecimento, para ter acesso ao know-how em termos energéticos e depois aos apoios que existem, para as pessoas depois de facto poderem beneficiar desses apoios. Muito obrigado. Temos 5 minutos, eu iria dar como folga entre sessões, certamente que haverá muitas mais questões, mas ficamos com os contactos de todos e espero que no futuro haja essa comunicação e partilha de dúvidas, de ajuda, eventualmente de trabalhos em conjunto. Realmente fomos um grupo bastante multidisciplinar, o que é comum quando falamos nesta temática de cidades e comunidades sustentáveis. Muito obrigado a todos, muito obrigado em particular aos oradores, acho que os temas foram todos muito interessantes e cá continuamos para a próxima sessão. Muito obrigado.